nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã Alexio Divina, aqui no canal da RCC BH, a leitura orante da Palavra de Deus. A maneira, o método que nós temos de ler a Palavra de Deus, procurando conhecer, experimentar o próprio Deus. O próprio Filho de Deus, que é Jesus na sua palavra. O próprio Espírito Santo de Deus que nos ilumina. A vontade de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Tudo isso nesse café da manhã reforçado que a RCC BH oferece para você a cada novo dia, a cada nova manhã. Alexio Divina a partir das 6, o Santo Terço a partir das 6h30 e a Santa Missa a partir das 7 da manhã. Por isso convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar. É a maneira que nós temos de evangelizar hoje em dia, nesse tempo, aqui nas redes sociais. Louvado seja Deus. Hoje já é dia 6 de julho. Olha que maravilha. Estamos na segunda-feira da 14ª semana do tempo comum. Alexio Divina de hoje, vamos mergulhar, vamos experimentar, vamos tocar o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Pegue a sua Bíblia, Mateus 9, de 18 a 26. Se for preciso, pause aqui o vídeo para você correr e pegar esse texto tão bonito em que Jesus está aí na sua cidade, está em Cafarnaum, no início do seu ministério, e ele anuncia, e ele cura, e ele salva. E nesse dia de hoje, porque a palavra de Deus é viva, ele encontra com duas mulheres e transforma a vida delas. Vamos deixar que ele também transforme a nossa. Amém? Vamos pegar aí a nossa Bíblia, então, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, e vamos nos colocar na presença de Deus, proclamando que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Venha sobre nós, neste dia, Espírito Santo, renova a face da terra do nosso coração, renova a face da terra do lugar em que a gente vive, renova a face da terra de todo o universo, com base no poder que vamos experimentar, que vamos meditar, que vamos viver, do toque do seu amor na nossa vida. Amém. Primeiro degrau espiritual, então, a leitura. Vamos procurar perceber o que o texto diz. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram
a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos procurar então refletir o que o texto diz, relendo o texto várias vezes, ou fechando os olhos e tentando imaginar a cena, a composição da cena, os fatos, os personagens, e procurando assim perceber o que o texto diz. Não apenas o que eu entendo do texto, mas o que o texto diz. E o que o texto diz? Como é que ele começa? Jesus estava falando. Falando o quê? A sequência, o versículo anterior, é o último texto que nós lemos do Evangelho segundo Mateus 9. Jesus estava falando sobre a vida nova, vinho novo para odres novos, anunciando a vida nova que ele veio trazer. E o que aparece? Aparece diante dele duas realidades, duas pessoas precisando de uma vida nova. É a palavra de Deus que em Jesus ela é proclamada, anunciada e ao mesmo tempo vivida, experimentada. As pessoas, como dizem o final do texto de hoje, já começam a saber de Jesus, a ouvir falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, foram até ele procurar a vida nova na vida delas. Quem são os personagens que procuram esta vida nova? Nós vemos então duas mulheres. Uma menina é a primeira, de 12 anos, tão nova, filha única do chefe da sinagoga que se chamava Jairo. E o que acontece com essa menina tão jovem, 12 anos, filha única, essa pessoa piedosa, esse homem de fé, chefe da sinagoga? Ela morre, ou em outros textos, ela está para morrer, está à beira da morte. E a outra mulher? A outra mulher, nós não sabemos o nome. O texto que diz como uma hemorroísa. Uma mulher que sofria atormentada com fluxo de sangue por 12 anos. Olha que interessante. Uma menina de 12 anos e uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, por uma hemorragia, por uma menstruação há 12 anos. E o que o texto fala desta mulher? E você vai imaginando, eu vou imaginando a menina jovem morrendo, morta, e esta mulher que não era jovem, mas que há 12 anos sofria com uma hemorragia. E fala mais o texto. Gastou tudo que ela tinha com os médicos. Gastou todos os seus bens com a medicina da época, que era rudimentar, e ninguém poderia curar. Essa mulher, claro, imagina, 12 anos de menstruação, estava fraca, estava anêmica, estava com os incômodos todos, tonta. E principalmente ela tinha uma doença grave que não tinha cura. Ou seja, assim como a jovem de 12 anos, esta mulher, há 12 anos atormentada por um fluxo de sangue, também estava à beira da morte. O que o texto mostra? Duas mulheres à beira da morte, duas mulheres sem saída do ponto de vista humano, duas mulheres desenganadas do ponto de vista da medicina, prontas para morrer. E o que elas têm em comum? Além de estarem as duas prontas para morrer, as duas à beira da morte, elas têm em comum uma fé ousada, uma fé de coragem, uma fé de confiança
Na situação em que elas estavam, tanto a menina quanto a mulher, elas perceberam que não tinha outra alternativa senão recorrer a Jesus. Porque do ponto de vista dos homens já não tinha mais saída para elas. Procuraram a Jesus. Isso é o que elas têm de comum. O que tem de diferente? Tem uma coisa que é diferente das duas, além da idade. A menina, quem vai interceder a Jesus é o seu pai, e ele chega diante de Jesus, interrompendo a fala dele, falando, buscando Jesus, levando Jesus com ele, como se diz, gritando, expondo o problema, falando. E a mulher, a hemorroísa, não fala, discreta, não grita, não procura chamar a atenção de Jesus, apenas tem no coração a intenção e a certeza de que ela, se ela tocar na barra do manto, ela ficará curada. Nem no manto ela poderia tocar. Por quê? Porque as mulheres, na cultura judaica, quando estão menstruadas, elas ficam impuras, elas precisam estar separadas. Tudo que elas tocarem também fica impuro. Ou seja, essa mulher estava impura há 12 anos, afastada das pessoas, afastada do marido, sem poder tocar. Há 12 anos. Além do sofrimento físico da doença, que devia ser muito difícil, tinha o sofrimento mental, emocional, mas também o sofrimento espiritual, porque para aquela cultura, se ela estava impura, ela estava afastada de Deus, recusada até mesmo por Deus, rejeitada por Deus. Ela não se atrevia nem a conversar com Jesus, quanto mais a tocar em Jesus. Ela procurava tocar naquele fiapinho que solta do manto, a barra do manto de Jesus, na esperança de ser curada. E o que acontece com essas duas mulheres? A primeira, a menina, Jesus toca, levanta. E a mulher, a hemorroísa, ela toca Jesus. De um jeito ou de outro, elas receberam o toque ou tocaram em Jesus, o toque capaz de passar da morte para a vida, da vida velha para a vida nova. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. No mesmo instante, a menina se levantou. No mesmo instante em que elas foram tocadas, em que elas tocaram Jesus, a vida delas foram transformadas, porque a fé é isso. A fé autêntica é tocar em Jesus, é ser tocada por Jesus. E assim ter a sua vida transformada pela misericórdia do Senhor. E assim já vamos passando, meus irmãos, para o segundo passo, para o segundo degrau espiritual em que vamos nos colocar no texto e realmente perceber o que o texto me diz. A palavra que nós acabamos de ler e procurar entender ilumina a minha realidade, a minha vida e apresenta com a sua luz as trevas que estão no meu coração. E eu vou me colocar no lugar dessas mulheres e perceber aquilo que na minha vida está sem saída, aquilo que na minha vida está à beira da morte, aquilo que na minha vida está sem recurso, sem alternativa para mim mesmo. Vou analisar a situação de angústia, de amargura e de preocupação que eu trago no meu coração. A situação de mágoa, de abandono por alguém que foi embora. Vou analisar uma situação de desemprego que eu estou envergonhado, humilhado, pensando, será que nada vai dar certo na minha vida? Vou olhar uma situação de sofrimento pela solidão, nesse tempo, saudade de encontrar, saudade de abraçar. Vou olhar também na minha vida uma situação de enfermidade física, uma doença grave, uma doença sem cura em que eu estou desenganado. São tantas as situações
que o próprio Espírito Santo vai iluminando o meu coração, porque a palavra viva nós estamos lendo é sobre a luz do Espírito Santo, e o Espírito Santo me mostra agora situações em mim em que eu acho que eu não posso, que eu não mereço, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Mas dentro de mim, dentro do meu coração, surge esta fé com ousadia, esta fé com coragem, esta fé com audácia, esta coragem de se aproximar do único que pode me dar a vida nova. Neste dia, vou me aproximar de Jesus. Eu tomo esta decisão. Que eu posso fazer, a única coisa que eu posso fazer hoje é tomar a decisão. Eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou buscar o toque de Jesus e vou ser tocado por Jesus. Eu posso escolher se eu vou chegar diante de Jesus como Jairo, como o pai da menina, se eu vou chegar diante de Jesus gritando, falando, pedindo, empurrando, trazendo ele para a minha realidade. Ou se eu não tenho nem palavras e nem forças para expressar, para dizer, eu não consigo nem dizer de tão sofrido que é a minha alma, que o meu coração está, eu vou apenas humildemente me abaixar e procurar encostar na orla, na borda do seu manto. Não importa. O importante é decidirmos buscar Jesus. E assim já vamos passando para o terceiro degrau espiritual. O que o texto me leva a dizer? E eu quero dizer primeiro, Senhor Jesus, em oração eu renuncio a toda tentação, tudo aquilo que me impede de me aproximar de Ti, tudo aquilo na minha mente e na minha alma que me diz que eu não sou capaz, que eu não sou digno, e eu não sou mesmo, Senhor. Mas eu quero neste dia realmente ser levado ao deserto para que o Senhor fale ao meu coração, ser levado à solidão, esse momento de intimidade, e assim eu peço, toca-me, Senhor. Toca-me com o teu amor, toca-me com a tua misericórdia, Senhor. Verbalizando em voz alta, eu vou fazendo a minha oração aqui, você vai fazendo a sua. Se você consegue gritar, grita. Se você não consegue gritar, faça com hemorroísa e toque no silêncio. Mas ou gritando ou no silêncio, nós dizemos, Senhor, eu quero te tocar, eu quero ser tocado pela tua misericórdia. Quero ser tocado pelo teu amor, Senhor, pela paciência, pela bondade, pela compaixão, pela piedade, Senhor, que são os atributos do Senhor hoje, neste dia. Visita, Senhor, cada área do meu coração, cada área do meu ser, de modo especial, aquilo que está desenganado, aquilo que há 12 anos, aquilo que há tanto tempo eu tenho buscado, Senhor, o recurso, tantas vezes no vício, tantas vezes no pecado, tantas vezes procurando uma saída de noite numa televisão, Senhor. Buscado esse refúgio nas coisas, nas pessoas, nas situações, na internet. E quanto mais eu busco no lugar errado, mais a minha alma fica vazia. E como esta mulher hemorroísa, eu tenho gastado tantas vezes o meu tempo, tenho gastado tantas vezes o meu dinheiro em coisas, em situações e em pessoas que não me trazem a salvação. Mas estou aqui diante de Ti, Senhor, e com ousadia e com coragem, eu quero tocar o Senhor e quero ser tocado pelo Senhor. Porque eu tenho certeza, Senhor, que se eu Te tocar, Senhor, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei salvo. A minha vida será transformada, um novo homem, uma nova mulher eu serei. Vem, Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai orando no Espírito, vamos orando no Espírito. O Espírito Santo é o dedo de Deus, o Espírito Santo é o toque de Jesus. O toque de Jesus na minha vida é a presença do Espírito Santo que eu experimento agora. Através da sua palavra, do poder da sua palavra, vem, Espírito Santo. Porque é seu desejo me tocar, é seu desejo me amar, é seu desejo transbordar na minha vida, a vida nova, a cura, a libertação
e a salvação. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Quero te louvar, quero te agradecer, quero te bendizer. Obrigado, Senhor. Vamos passando para o quarto degrau espiritual. Em que nesse degrau espiritual não sou eu que olho, não sou eu que falo, não sou eu que busco. É o próprio Senhor Jesus que me olha, que me toca, que me busca. E Ele fala para mim, Ele fala para você: coragem, filha, a tua fé te salvou. Coragem, filho, a tua fé te salvou. Experimentamos a salvação, a vida nova, a cura, a libertação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.